Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do workshop Como Criar e Vender Projetos de Iluminação. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre design de produtos e efeitos de luz. Ou seja, eu vou falar sobre os produtos, como nós podemos fazer então os projetos de iluminação de fachada e de paisagismo, que nós vimos nas duas primeiras aulas. E a parte de efeitos de luz, eu vou falar sobre fotometria, que é um assunto, infelizmente, poucos profissionais dominam. Então eu vou entregar para vocês aqui um conhecimento que é muito apreciado dentro do mundo da iluminação e é essencial para se fazer projeto de iluminação com qualidade. Então vamos começar com a nossa aula de hoje. Bom, quando a gente fala então de fotometria, para criar os efeitos de luz que nós queremos, tanto para a iluminação de fachadas quanto para a iluminação de paisagismo, nós temos basicamente 5 efeitos de luz principais. Então nós começamos aqui com um faixa de luz concentrado. Veja que as imagens elas são autoexplicativas, né? Então nós temos aqui um faixa de luz concentrado, um faixa de luz médio, faixa de luz aberto. Depois nós temos um faixa de luz assimétrico, que eu comentei bastante também nas duas primeiras aulas, né? Ou seja, o próprio sistema fotométrico dentro da luminária que faz com que a luz seja jogada para um lado ou para o outro, para dar para lavar a parede, né? Para dar aquela iluminação de wall washer. E também nós temos iluminação pública. Aqui iluminação pública é bem pouco utilizado para iluminação de fachadas e para iluminação de paisagismo, mas é bom também mencionar porque faz parte do rol dos efeitos de luz das luminárias de exteriores. Bom, vamos começar então falando sobre o facho de luz concentrado. Quando nós dizemos facho de luz concentrado, não existe uma norma que diga quantos graus significa faixa de luz concentrado. Então, isso depende muito do mercado, dos fabricantes, como que eles, o rol de luminárias que eles têm, como então que eles classificam isso. Então, geralmente eles têm o facho de luz mais concentrado deles, eles chamam de facho de luz concentrado. Mas isso a empresa A pode ter de 8 graus, a empresa B pode ter de 12 graus, a empresa C pode ter de 20 graus. Então 20 graus vai ser facho concentrado para aquela empresa onde o facho de 20 graus é mais concentrado, mas para a empresa que trabalha, por exemplo, com 8 graus, ele pode ter o de 8 e o facho médio dele ele falar que é de 24. Então está muito próximo do 20, que é o outro que seria facho concentrado. Então, não existe uma norma para dizer então o que é o facho concentrado, o que é o facho médio, o que é o facho aberto, tá? Mas um facho concentrado, em linhas gerais, ele varia aí entre 12 e 20 graus no máximo, tá? No máximo chegando a isso. O ideal mesmo para o facho concentrado que a gente fala é até 12 graus. Quando eu falo 12 graus é a abertura completa, tá? Ou seja, nós temos aqui a luminária, então 6 graus para um lado, 6 graus para o outro, tenho aí 12 graus no total, que seria um facho de luz concentrado. Mas uma luminária que tem então 10 graus para cada lado, chega a ter 20 graus, pode também ser considerado um facho de luz concentrado. Porém, alguns efeitos você não vai conseguir dar no seu projeto, dependendo do seu tipo de projeto, você não vai conseguir com os 20 graus. Por isso que é importante aquela dica que eu já dei para vocês de entrar no AutoCAD, fazer o desenho, se você ainda não tiver o desenho daquilo que você quiser iluminar, então tira dali qual faixa de luz mais adequado para você colocar então na sua especificação, tá? E aí você vai procurar os diversos fabricantes e aí você vai encontrar alguns com 12 graus e outros com 15, com 20 graus, 8 graus, enfim. Aí vai ser variado, você vai ter que escolher o que é o melhor para você. Mas em linhas gerais é isso, até 20 graus nós podemos considerar que um faixa de luz é concentrado. E onde nós utilizamos esse faixa de luz concentrado? No nosso caso aqui, principalmente nós vamos falar então de colunas. Então quando nós falamos de iluminação de fachadas, é claro que existem outros locais que nós podemos usar também, né? Como bandeiras, por exemplo, qualquer outros pontos estreitos, ou para dar destaque em longa distância, né? Valorizar texturas, ou seja, o grazing light, aquele efeito de luz de fachada, que também dá para fazer em paisagismo, né? Como eu falei para vocês, que a gente encosta na parede, a gente pode colocar também o faixa de luz concentrado, que fica um efeito muito bacana, né? Mas então, para fachadas, principalmente então, em colunas, e para iluminação de paisagismo, principalmente em palmeiras. Por quê? As palmeiras são bem altas e finas, então o faixa de luz concentrado ele vai dar uma iluminação em todo o tronco, né, da palmeira, e lá em cima, mesmo sendo uma abertura pequena, lá em cima ele consegue iluminar toda a parte da palmeira ali de cima, que fica um efeito de luz muito bonito. Então, vai iluminar a palmeira ou vai iluminar a coluna, usa o faixa de luz concentrado.
que aí, dependendo do fabricante, vai variar de 8 até 20 graus geralmente, mas fica aí na faixa dos 12 graus, 16 graus, geralmente não foge muito disso, tá? Então, é esse tipo de efeito que você vai utilizar para esse tipo de elemento que você quer iluminar, tá? Então, sempre o facho de luz concentrado. Eu vou dizer que para iluminação de fachada, o mais utilizado é o facho de luz concentrado, tá? Para iluminação de paisagismo, nem tanto. Aí você tem o médio, acho que seria o mais utilizado, que é o próximo que nós vamos ver aqui. Mas para iluminação de fachadas, porque coluna é sempre um elemento que a gente ilumina muito, né? Ou algum detalhe, né? Às vezes o detalhe está mais distante. Então, o facho de luz aí acaba sendo bem utilizado. Depois, então, nós temos o facho médio. E o facho médio aí, então, vai de em torno aí de 16, 20 graus até mais ou menos 45, 50 graus. Ou seja, até mais ou menos aí 20, 25 graus para cada lado de abertura aqui. Nós temos, então, o facho de luz médio, tá? E aí nós podemos iluminar, aqui em paisagismo ele entra muito, porque a gente pode iluminar árvores de médio porte. Então, não somente árvores de médio porte, mas também vegetação em geral, tá? Dificilmente você vai utilizar o facho de luz concentrado, não sei quando realmente é uma palmeira, pelo formato dela, né? E o facho de luz aberto a gente vai usar, como a gente vai ver mais para frente, praticamente somente para iluminar árvore por baixo, a copa de árvore por baixo. Para todo outro tipo de vegetação, veja, não é sempre, mas geralmente nós vamos utilizar o facho de luz médio. E aí, de novo, repetir aqui que vale a pena colocar o elemento que você quer iluminar e descobrir, então, pelo AutoCAD mesmo, qual que seria a abertura certa para você ali. Eu falo sempre dessa técnica do AutoCAD porque ela é muito prática. Você não precisa utilizar um software de iluminação ou um software complexo, né, de engenharia ou de arquitetura, nada disso. Com o próprio AutoCAD, que é um software que nós temos no dia a dia, você já consegue ir lá e tirar qual faixa de abertura. E aí o cliente, o fornecedor te informando qual é esse faixa de abertura, você consegue fazer o seu projeto da melhor forma possível, tá? De acordo com o que você especificou. Então tá aí. Então árvore de médio porte geralmente é o que a gente usa, tá? Agora também tem algumas fachadas de altura média, ou seja, quando você quer iluminar de forma geral, aquele efeito de wall wash, então quando não é tão alto, a gente consegue utilizar também facho médio. Apesar do mais indicado ser o assimétrico, mas é possível fazer também com faixa média, tá? E algumas áreas onde a gente precisa de uma quantidade não tão grande aí de luz, né? Uma área de relativa extensão, né? Então o que acontece? Aqui para nós, principalmente iluminação de paisagismo. Então, faixa de luz concentrado, principalmente fachada. Faixa de luz médio, principalmente ao paisagismo. Só que você utiliza os dois, né? Não é uma coisa obrigada, utilizar um em um e outro em outro. A gente consegue utilizar então as duas situações aí, tá? E depois nós temos o facho aberto, que aí sim, como eu tinha falado para vocês, para iluminar copa de grandes árvores por baixo, né, essa valorização, e também para fachadas. Óbvio também que dependendo do tipo de iluminação que você vai fazer, imagina que você vai iluminar uma área maior, né, uma área grande. Então, uma área grande, você pode colocar então o facho de luz mais aberto que ele vai iluminar. Então, imagina que você tem um quintal muito grande, ou de repente uma área livre, um condomínio, a gente pode utilizar também o facho de luz aberto. Em áreas comuns de condomínio, como por exemplo área esportiva, piscina, geralmente a gente usa o facho de luz aberto, tá? Então se eu colocar um facho de luz aberto, que ele é aí sim acima de 50 graus, então a gente teria aqui uma abertura além dos 25 graus para cada lado, geralmente é em torno de 60, 70 graus a abertura que você tem para cada lado, então você tem aí 120, 140 graus de abertura, então eles abrem muito, então por isso que a gente acaba utilizando nas áreas comuns de condomínios, né, nas áreas mais abertas, nas áreas maiores. Obviamente que o ideal aqui é você fazer um cálculo de iluminação, para você ter uma eficiência maior no seu projeto. Porém, no dia a dia, eu sei que isso é muito difícil de acontecer. Então, serve também como uma dica prática, tá? É a melhor forma de se fazer? Pegar um facho de luz aberto e ir lá colocar na piscina, ir lá colocar na quadra? Não, não é a melhor coisa de se fazer. O ideal é você fazer um projeto. Agora, no dia a dia, onde a gente sabe das dificuldades, nem sempre você vai conseguir fazer um projeto, qual é o melhor para se colocar? O melhor para se colocar é o facho de luz aberto. Okay? E aí sim, você colocar numa área de piscina, numa quadra, você vai colocar aí uma potência de 150, 200 watts em LED, né?
Se você colocar em vapor metálico, você vai ter que colocar até mais que isso. Mas hoje em dia a gente usa só o LED, então fica a dica aí, entre 100 e 200 watts as luminárias, tá? O ideal mesmo é 150 watts, colocando vai ficar uma boa iluminação, né? Agora, se você fizer o projeto Luminotec, de repente você não precisa usar o de 150, você pode usar o de 100, por exemplo, então você consegue ser mais efetivo no seu projeto, ok? Muito bem. Esse daqui então são os efeitos do faixa de luz, fechado, médio e aberto. E depois nós temos o assimétrico. E o assimétrico, então, o que, que ele é? Ele joga a luz somente para um lado. Então nós temos aqui os outros três tipos, né? Todos eles são simétricos, ou seja, eu tenho a luz jogada para um lado ou para o outro da mesma forma. E aqui eu tenho faixa de luz assimétrico, ou seja, eu jogo a luz somente para um lado. E veja que o faixa de luz aqui também pode ser aberto ou fechado. Então eu tenho um faixa de luz que seja assimétrico e aqui eu tenho essa variação também. Isso vai influenciar no quê? Na distância que eu vou colocar aqui da minha fachada. Quanto mais aberto, mais próximo eu posso colocar. Quanto mais fechado, mais distante eu vou colocar. Então depende muito também de qual a característica do seu projeto de iluminação. Mas qual é a grande vantagem de você iluminar com faixa de luz assimétrico quando a gente está fazendo iluminação wall wash? De novo, é você não ter uma luminária aparente e você não precisar dar o ângulo dessa luminária. Então você tem um embutido de piso, ele vai ficar ali no mesmo nível da via, né, do quintal, enfim, da calçada, seja de onde for, do piso, e você não precisa dar inclinação nele. Então as pessoas podem caminhar por cima dele, podem passar ali, não tem problema, durante o dia, claro, né? E depois à noite, então você vai ter iluminação só para um lado, você não vai ter desperdício de luz para o lado contrário que você não utilizaria. Então, o faixa de luz assimétrico, ele é muito utilizado para iluminação, principalmente de fachadas. Mas a gente pode utilizar também para iluminar, de repente, uma área que tem a vegetação, também tem o paisagismo. Então, em linhas gerais, quando a gente usa o faixa de luz fechado, colunas e palmeiras. Faixa de luz médio, vegetação em geral. Faixa de luz aberto, a gente pode utilizar para iluminar grandes copas de árvores por baixo. Assimétrico, fachada também com efeito wall wash, tá? Em linhas gerais, resumindo, é isso que vai acontecer. Claro que aqui eu coloquei todas as aplicações, mas esse é um resumo do que a gente coloca aqui para a iluminação então de fachada e iluminação de paisagismo. Então, vejo que com esses tipos de efeito de luz, eu consigo criar todos aqueles efeitos de luz que eu mostrei para vocês nas fotos das duas últimas aulas. Todos os efeitos de luz foram criados com esses 4 tipos de efeito de luz, certo? Então, entendendo isso, entendendo cada um deles, então a gente pode seguir em frente e falar sobre curvas fotométricas. Então, o que é a curva fotométrica? Qual a diferença entre curva fotométrica e efeito de luz? Na verdade, a única diferença é que a curva fotométrica é uma representação gráfica dos efeitos de luz. Então, em alguns catálogos eu tenho esse desenho aqui bacana, mostrando então como que eu vou iluminar aquele elemento, como que a luz está saindo, mas nem sempre é assim, né? O que geralmente a gente encontra é o gráfico. Por que isso? Aqui nós não temos precisão. Aqui a gente só está vendo que está iluminando uma fachada, ok. Mas qual a altura dessa fachada? E dependendo da altura da fachada, qual o afastamento que eu vou poder colocar aqui? Qual a intensidade, ou seja, qual a potência da minha luminária que eu vou colocar aqui? Então, eu preciso saber tudo isso, a forma de conseguir saber isso no meu projeto é pela curva fotométrica. Então, a curva fotométrica é a alma da iluminação. Tem que entender de curva fotométrica, senão a gente não consegue fazer projeto. Muitos projetistas de iluminação acham que você tem que saber mexer no software. Sabendo mexer no software, você sabe fazer projetos, você consegue fazer as coisas. Isso nem sempre é verdade, tá? Muita gente acaba ficando preso nisso, a aprender um software, é difícil, no dia a dia você não consegue e acaba desistindo de fazer projeto de iluminação. Na verdade, você consegue fazer qualquer projeto de iluminação olhando só para a curva fotométrica. Se você olhar para a curva fotométrica, você já sabe exatamente qual produto que você vai colocar, qual que vai ser o efeito de luz e você pode inclusive fazer algo mais gráfico ou algo mais um Photoshop, por exemplo, alguma coisa assim, para mostrar para o seu cliente como que vai ficar aquele projeto.
Tá? Então, a fotometria é muito importante entender. Então, aconselho a todos vocês que aprendam sobre fotometria. Quem ainda não conhece de fotometria, eu já vou adiantar que não é algo que dá para aprender assim de uma hora para outra. É uma coisa que você realmente precisa de um pouco de treino, precisa de dedicação. Eu diria que em iluminação é a última fronteira, é a parte mais complexa. Não que seja difícil, não é isso. Mas é de tudo que tem no universo de iluminação, a parte mais complexa é a fotometria. Então, entender a fotometria vai fazer com que você se diferencie e você seja realmente um projetista de iluminação. Não apenas alguém que saiba mexer no software de iluminação, mas realmente o projetista. E o projetista de iluminação, ele pode ou não saber mexer no software de iluminação. Então, isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Aprendam e treinem sobre curva fotométrica, vocês conseguem fazer qualquer projeto de iluminação sem precisar usar o software. Garanto isso para vocês, tá? Bom, aqui está uma representação de isso aqui é uma folha de um catálogo de um fabricante. Então, veja que existem diversas curvas fotométricas e algumas delas são distintas, né? Isso acontece porque nós temos dois tipos de representação para a curva fotométrica. A gente tem dois tipos de coordenadas, que são as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Aqui, na coordenada cartesiana, eu tenho aqui como se fosse o eixo x e y, aquele lá que a gente aprende lá no colegial, né? Então tem aqui o eixo x e y, é fácil de entender, é fácil de conseguir entender os valores aqui. E depois nós temos em coordenada polar. Coordenada polar ele tem esse formato, né, parece um leque, é como se tivesse pego a coordenada cartesiana e tivesse aberto essa coordenada cartesiana. Tá? E na verdade é isso mesmo. Eu vou explicar aqui para vocês então como que a gente lê cada um deles aqui. Então vamos lá, aqui um exemplo muito simples. Né? Nós precisamos iluminar esse elemento aqui na fachada. Tá? Que nesse caso é uma obra de arte, poderia ser qualquer outro elemento da arquitetura, ou de repente um paisagismo. Então eu só tenho esse ponto aqui para colocar meu projetor e eu quero iluminar isso. Muito bem, esse é o desafio, esse é o projeto que você vai fazer. Legal. Então você já aprendeu aqui, então, em relação a RC, temperatura de cor, tudo que tem que utilizar, e nós vimos aqui que o ideal então aqui é quando tem um facho de luz concentrado, né? Não necessariamente concentrado, pode ser que seja o médio. Por isso que é importante, se você tiver no próprio AutoCAD, se você tem essa distância, você sabe o que é isso? Isso aqui é um triângulo, né? Você pode colocar lá no AutoCAD, ok? Veja que colocar no AutoCAD é uma forma fácil de fazer, mas dá para tirar isso daqui, inclusive na planta ali na mão, né? De novo, é um triângulo isso daqui. Então eu consigo descobrir qual que é essa abertura, sabendo então quais são as medidas aqui do triângulo, tá? Mas para ficar mais fácil ainda, AutoCAD. Coloca lá, você vai colocar, vai ser automaticamente qual o seu ângulo de abertura. Legal. Então, eu coloquei esse ângulo de abertura, eu tenho que descobrir então se a minha luminária, aquela que eu escolhi, naquele universo aqui de fotometrias, qual é aquela que vai melhor representar aqui para mim. Bom, eu preciso de um facho fechado. Então, como que eu vou descobrir se uma certa fotometria tem um facho de luz fechado ou não e qual é esse ângulo, tá? Bom, vamos ver aqui pela coordenada cartesiana, que nós temos então aqui o eixo x e o eixo y, certo? No eixo x eu tenho o ângulo de abertura. E aqui no eixo Y, eu tenho definido qual a intensidade de luz. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas aqui está em candelas por quilolumes, tá? Aqui é uma luminária com motor por metálico. Se fosse de LED, a gente já teria aqui intensidade direto em candelas, sem ter o quilolumes, tá? Mas enfim, isso daí é uma outra questão. Aqui é importante a gente definir, então, o facho de luz, tá? Então veja que aqui, ele está me falando do quê? Que a intensidade máxima dele aqui chega mais ou menos, está entre 25 e 30 mil, então mais ou menos aqui uns 26, 27 mil candelas para cada 1000 lumens, tá? Isso acontece no ângulo 0, certo? E eu vou aumentando aqui então essa angulação, e aqui em 15 graus você vê que ele fecha, ele não tem mais intensidade nenhuma, zero intensidade, tá? 15 graus. Então, qual que é o facho de abertura que eu tenho nessa luminária? Seria então o quê? 15 graus? Bom, mas 15 graus está errado eu falar, tá? Se eu falar aqui em 15 graus, eu tenho zero aqui de intensidade, então não tenho luz indo para 15 graus. Então legal. Então seria o quê? 10 graus? Bom, 10 graus legal. Tenho aqui já então 5.000 candelas. Legal. Então pode ser que seja realmente 10 graus, mas
Pode ser que seja, é ou não é. Então, como que nós fazemos isso, tá? Existe uma regra bem simples, que é incrível que as pessoas aprendem essa regra, até em curso de pós-graduação, eu já vi isso, o pessoal aprende, é uma coisa muito simples, depois quando você fala, o pessoal, serve para isso. É uma coisa tão simples que o pessoal acaba esquecendo. Mas se você souber essa regra de ouro, você vai matar aí em fachada, em iluminação de paisagismo, você vai matar em pelo menos 80% dos seus problemas, tá? Como que eu faço então para descobrir qual que é esse ângulo de abertura? Tá? Muito simples. Eu pego a minha intensidade máxima, nesse caso aqui dos 26, 27 mil, e divido por 2. Ou seja, vai dar em torno aí de mais ou menos uns 13 mil, né? 13 mil e meio. Ou seja, eu tenho mais ou menos, nesse ponto aqui, eu estou entre os 10 e 15 mil, mais ou menos aqui no ponto de 13 mil, eu tenho então esse ângulo de abertura aqui. Certo? Então, esse ângulo, se eu traçar isso daqui, por exemplo, no AutoCAD, ou mesmo lá no, se eu tiver o catálogo, eu conseguir imprimir isso, e eu vou traçar isso daí com o transferidor, eu vou conseguir enxergar exatamente o ângulo de abertura que eu tenho aqui. Nesse caso, o próprio fabricante já dá aqui que é 3 graus, né? 2 vezes 3, ou seja, 3 para um lado, 3 para o outro, então ele está falando que é 6 graus o ângulo de abertura. Então, essa daqui é a forma de descobrir, então, qual seria o ângulo de abertura da luminária. Agora, 6 graus é suficiente aqui ou não? Não sei, vai depender do seu projeto. Então, você tem um elemento a ser iluminado. Você sabe onde você vai colocar o seu equipamento, então, basta você descobrir qual ângulo e saber se essa luminária é para você ou não. Tá? Então, vejam que se eu sei mexer aqui, se eu sei ler essa fotometria, eu não preciso do software aqui para saber exatamente o que vai ser iluminado. Certo? Então vejam que o ângulo de abertura não é que ele vai exatamente cortar a luz ali. Veja que depois dos 3 graus aqui, continua tendo luz ali até os 13, 14 graus, né? Só que a intensidade é muito menor. Então eu vou ter o quê? Um elemento que ele vai estar totalmente iluminado e suavemente a luz ficando um pouco mais fraca. Isso é uma luminária de boa qualidade, né? Que ela não corta a luz de uma vez só, senão fica uma coisa muito... o efeito de luz não fica bacana, entendeu? Quanto mais suave é isso daqui, mas também não exageradamente, né? Mas quanto mais suave for essa queda aqui, melhor a qualidade da luz. Se ela for simplesmente uma coisa assim, quadrada, né, reta, vai ficar parecendo muito mais iluminação de teatro, né? Uma coisa que ilumina só aquilo, só aquele palco, só aquela bola onde a pessoa está, por exemplo, e é bem cortada a iluminação. Em teatro fica legal. Para iluminação de paisagismo e iluminação de fachada, o ideal então é que isso seja um pouco mais suave, tá? Então essa transição suave é garantida também aqui pela leitura da fotometria, certo? Vamos então agora falar sobre curvas fotométricas polar. Então é muito comum também encontrar esse tipo aqui de visualização, tá? Então como eu falei para vocês, é como se você pegar a coordenada cartesiana e abrir, tá? Só que na coordenada polar, ela dá as mesmas informações. Então, só que aqui, no eixo de baixo, nós temos então a intensidade, aqui também tem candelas por quilolume, pelo mesmo motivo da anterior, tá? E aqui nós temos os ângulos, tá? Veja que aqui como é interessante. Olhando para a fotometria, eu já consigo tirar perfeitamente o efeito de luz. Vejam, aqui a fotometria está mostrando que ela é assimétrica, ou seja, eu tenho aqui o ponto de 0 graus, e eu estou colocando luz somente para um lado, certo? Que é o que está mostrando aqui que ela é assimétrica. E a simetria dela está em torno aqui tá entre 15 e 30 graus, né? Em torno aqui então dos 22, 23 graus. Então, o que eu estou falando? Eu tenho então uma luminária que ela joga a luz com mais intensidade em relação ao eixo zero, 22 graus para cá. Vejam, de novo eu tenho um triângulo. Eu tenho uma fachada, eu tenho a altura, não tem? Daquela fachada. Bom, se eu sei o ângulo então que eu tenho dessa luminária aqui, eu vou tirar o quê? A distância que eu vou colocar essa luminária para criar o meu efeito wall wash. Olha que interessante. De novo eu tenho um triângulo, muito simples. Pode fazer de novo no AutoCAD? Claro que pode fazer no AutoCAD também, mas dá para fazer até mesmo, de novo, dá para fazer na planta, na frente do cliente, se você quiser. Então você coloca aqui a luminária, a altura da fachada é uma coisa que a gente conhece, é um dado do projeto. Então você sabe aqui qual o ângulo de inclinação
de um projetor assimétrico, eu vou colocar aqui, vai ser automaticamente então qual a distância que eu vou colocar dessa luminária. E eu posso fazer o contrário também. Eu tenho a altura da fachada, eu vou ter um máximo que eu posso colocar aqui de afastamento, por uma série de motivos, né? Se passam pessoas aqui, eu tenho que evitar o ofuscamento, as pessoas não podem passar em cima dela durante a noite, senão vai criar sombras, enfim. Pode ter uma série de motivos que eu tenho que colocar então o meu projetor mais próximo aqui da fachada. Então eu vou tirar então de novo o ângulo então de assimetria e vou procurar qual seria então a minha luminária que tenha aquele ângulo mais parecido. Por exemplo, no máximo 10 graus. Então eu vou ter que buscar uma luminária que tenha esse ângulo de assimetria no máximo 10 graus. Agora vejam, por que que nós temos luminárias com... por que nós temos então curva fotométrica demonstrada de forma cartesiana e demonstrada de forma polar? Para facilitar a visualização. Veja, em coordenada cartesiana é muito mais fácil eu visualizar um efeito de luz quando ele é simétrico. Então ele é muito mais fácil de eu visualizar ele aqui, tá? Que é o caso aqui que eu estou vendo ele aqui e estou vendo o efeito de luz aqui facilmente. No caso de assimétrico, é muito mais fácil em coordenada polar, tá? Veja que aqui o formato da luz ele já me dá direto o que eu vou ter ali no meu projeto, o efeito de luz que eu vou ter no meu projeto. Se a gente voltar aqui, onde eu tenho diversos tipos, um exemplo de assimétrico com coordenada cartesiana seria esse daqui, ó. Tá vendo? Ele fica todo torto, todo torto, ó. Ele tá aqui. Outro, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esse daqui também, vejam, ele fica todo torto, parece uma montanha, né? Então quando você tem assimétrico, visualizado em coordenada polar, ele é muito mais difícil. Então é muito mais difícil de entender isso e isso daqui, qual o efeito de luz que eu vou ter, do que esse daqui que eu vou entender um efeito de luz diretamente lá na minha fachada, ou lá no meu paisagismo, enfim. Não importa qual seja o projeto aqui, tá? Isso daqui nós utilizamos inclusive para iluminação de interiores também. Se você quer fazer o efeito wall washer, de lavar uma parede internamente, veja que é só virar isso daqui. Ao invés de eu ter um projetor, nesse caso, que está embutido no piso, eu vou ter um que está embutido no meu teto. E o meu raciocínio é exatamente o mesmo. A forma de ler a curva fotométrica, tudo isso é exatamente igual. Certo? Então, por aqui, eu consigo tirar diretamente qual é o formato e qual o efeito de luz que eu vou ter no meu projeto e se eu posso escolher aquela fotometria ou não. Vocês viram que dessa forma é muito fácil escolher qual a fotometria. E veja, eu estou falando aqui de uma coisa que garanto para vocês que mais ou menos 70% a 80% das pessoas que estão no mercado de iluminação não conhecem. Não sabem olhar para uma curva fotométrica e saber o efeito de luz. Então, dá para imaginar que o nível de projeto não vai ser um nível alto que os clientes merecem. Então, é por isso que eu falo para vocês. Aprendam, estudem, treinem sobre curva fotométrica. Aqui é um ponto de diferencial para a carreira de vocês. Se vocês entenderem isso, é o que eu falei aqui, você pode estar na frente do cliente, catar um catálogo, descrever as curvas fotométricas, e já falar para ele até quantas luminárias que ele vai utilizar, qual vai ser o efeito de luz. Com certeza o cliente vai botar muito mais fé em você e vai enxergar o valor de você como profissional e do seu projeto, muito mais uma pessoa que vai lá entregar um monte de bolinha no AutoCAD e o cliente pode ir lá na loja e escolher as luminárias dele sozinho. Né? Então, essa que é a grande diferenciação. Tá? Muito bem. Aqui nós temos também para curva fotométrica de uma luminária para iluminação pública. Aqui não é o caso, não vou entrar em detalhes, tá? Mas aqui eu coloquei até para vocês entenderem como que é, tá? Que seria objeto de estudo para um outro curso, né? Iluminação pública, mas aqui também está demonstrado via coordenada polar. Também fica muito mais fácil imaginar a luminária aqui e a abertura dela, né, para os dois lados. Ela está fazendo exatamente isso, iluminando para um lado e iluminando para o outro. Vai ter um outro pós do outro lado, uma luminária com esse mesmo formato, que a gente chama de asa de morcego, que vai estar unindo naquele ponto ali com o ponto esquerdo da luminária que tiver na outra ponta. Então, eles vão unindo as diversas luminárias. E daqui dá para vocês entenderem também que eu consigo tirar a altura do poste, afastamento entre postes, tudo pela própria fotometria. Tá? Muito bem. Agora o que é interessante da gente ver aqui
é que com essa fotometria é muito fácil eu ver qual que é a abertura do faixa luminoso, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, nessa curva aqui, eu tenho que a abertura aqui está próximo de 75 graus, em torno aí de 71, 72 graus. Então eu tenho que essa luminária abre em relação ao poste, né, em relação ao eixo zero, 75 graus de um lado, 71, vou colocar 70 graus, perdão, não, 70 graus para um lado, 70 graus para o outro. Então daí eu consigo saber exatamente até onde eu vou ter luz, dependendo então da altura do meu poste. Veja que de novo eu tenho um triângulo, né? O poste, o efeito de luz, e eu vou ter também, aqui eu vou tirar a distância entre um poste e o outro, certo? Bom, enfim, estou falando aqui mais superficialmente de iluminação pública, só para vocês entenderem que a forma de ler a fotometria é a mesma, então se você entende ler fotometria, você vai conseguir ler qualquer fotometria e fazer qualquer projeto. Veja, de novo, sem auxílio do software. Estou falando aqui de achar distanciamento, escolher a fotometria, qual a altura do poste, isso, tudo sem a ajuda do software. Tá? Aqui, quando nós temos então, né, voltando que é mais uma justificativa, né, voltando àquele exemplo anterior que nós temos aqui, a coordenada polar, aqui é muito mais difícil, a gente não consegue visualizar de forma direta qual que é a abertura do faixa luminoso, assim como coordenada polar. Então, em coordenada polar, eu vejo diretamente a abertura do faixa luminoso, vendo por aqui e lendo a minha curva. Aqui, eu preciso usar aquele artifício que eu falei para vocês então, novamente, para vocês não se esquecerem, vou colocar aqui de novo. Encontrar, então, qual a intensidade máxima, dividir a intensidade máxima por 2, este ângulo de abertura é a abertura do faixa luminoso que nós temos. Então, mesma coisa que nós fizemos lá atrás. Pego a máxima intensidade, divido por 2 e encontro aqui embaixo, então, qual que seria a abertura do faixa de luz dessa fotometria. Tá? Muito bem. Mas vamos falar, mas professor, nem sempre o fabricante ele nos fornece a fotometria. Eu vou falar para vocês que vocês têm toda a razão. Muitos fabricantes não fornecem a fotometria. O que vocês podem fazer nesse caso? Tá? A dica que eu vou dar para vocês. Se vocês tiverem acesso àquela luminária, geralmente através de uma loja, então vocês vão fazer iluminação de fachada, de paisagismo residencial, por exemplo, geralmente vocês vão numa loja. Tenta conseguir, com o dono da loja, ou com o vendedor, enfim, vai depender do relacionamento de vocês. Tenta conseguir que ele ligue aquela luminária. Você vendo o facho de luz, você entendendo como que é a abertura daquele facho luminoso, você consegue colocar aquilo para o seu projeto. Tá? Então como você pode fazer isso? Você pode colocar, por exemplo, um facho luminoso próximo, e aí você vai poder colocar, você vai poder fazer você vai ver pelo rastro de luz que ele tem, como que ficaria essa abertura do faixa luminoso. Então, é 10 graus, é 20 graus, é 30 graus, pelo menos para você ter uma noção disso. Tá? Então, essa abertura aqui de faixa luminoso, tanto vindo de cima quanto vindo de baixo, você ligando a luminária e colocando próximo da parede, né, você vai conseguir, então, entender aquele faixa de luz, se ele é simétrico, se ele é assimétrico, se ele é muito intenso, se ele é menos intenso, a temperatura de cor, qual é o efeito que isso vai dar. E melhor ainda se você conseguir levar o produto para o seu cliente. Se você conseguir levar lá o produto lá no local e testar lá, esse é o melhor dos mundos. Tá? Mesmo que você tenha fotometria, eu sugiro que você faça isso. Tá? Esse é o melhor dos mundos. Mas agora, se você não tem a fotometria, não consegue levar o produto lá, tenta pelo menos ligar aquele produto na loja, tira a foto, tenta entender até onde ele ilumina, o efeito de luz que ele faz, e depois você consegue, inclusive, colocar isso mais ou menos no AutoCAD para conseguir criar os efeitos de luz. Lembre, eu estou dando essa dica, que é uma dica prática, porque iluminação de fachada, iluminação de paisagismo, é um tipo de iluminação artística. O que importa são os efeitos de luz. O importante aqui é vocês trabalhando tecnicamente isso, você entendendo qual tipo de luminária que você vai colocar, né? Eu vou falar ainda sobre luminárias aqui, sobre as características. Você sabendo isso, então com certeza você vai criar um projeto tecnicamente bem feito, isso é muito importante, e com efeito de luz artístico que você criou com a sua criatividade. Tá? Isso que é importante. Então, essa dica prática de colocar no AutoCAD, de ir na loja, de entender o efeito de luz, tudo isso é porque eu estou querendo que você entenda como que é a luz, para que você possa colocar isso no seu projeto como um efeito.
Veja, sempre friso muito isso, é o efeito de luz que conta nesses dois casos, tanto em iluminação de fachada quanto em iluminação de paisagismo. Tá? Então são dicas práticas que, veja, de novo, eu estou fazendo aqui de uma forma que vocês não precisem utilizar software de iluminação. Fazer um projeto bem feito, com qualidade, sabendo o que está fazendo, porém de forma prática, de forma que vocês possam utilizar no dia a dia, de forma imediata com o cliente de vocês. Perfeito? Então agora nós vamos falar sobre equipamentos. Bom, tipos de equipamentos então que nós utilizamos para esses tipos de projeto de iluminação. São os embutidos de piso, né, que eu já falei muito para vocês aqui, toda hora estou falando dos famosos embutidos de piso, né, nós vamos ver o que é. Tem também os projetores e as linhas, fitas de LED, né, que isso aqui eu até já comentei com vocês, já passei na parte de iluminação de fachadas, né, nem vou voltar aqui porque já falei em relação à especificação das fitas de LED, tá? Mas aqui está como então equipamento, são todos esses tipos aqui, ok? Então embutido de piso e projetores nós ainda não falamos, então vou mostrar aqui para vocês agora quais são. Então o que são os embutidos de piso? Então estão aqui algumas fotos de projetores embutidos de piso, que podem ser retangulares ou podem ser circular. Com a vinda dos LEDs, hoje a gente tem uma quantidade enorme de projetor de embutido no piso para vários tipos de aplicação, né? Aqui está demonstrado um convencional, coloquei aqui mais até título de curiosidade, porque é bem pouco utilizado agora, então são os modelos com lâmpada a vapor metálico, então você precisa aqui de um refletor, aí tem reator, tem uma série de coisas. Então hoje em dia são esses modelos que são utilizados, que são os modelos com tecnologia LED, tá? Então podem ver que tem vários modelos, então tem cores diferentes, então tem projetores realmente para iluminação, seja para fachada, paisagismo, qualquer outro fim, e tem aqueles de balizamento, né? Esses três aqui, por exemplo, são modelos de balizamento. Então vejam que em termos de design, são esses dois modelos principais. Porém, o que nós podemos fazer com esse produto? Aro e vidro, não todos, mas geralmente você consegue modificar no seu projeto. Então você pode colocar um aro diferente, ele pode ser um aro de aço escovado, um aro de aço inox, ou um aro pintado. Mesma coisa com vidro, pode ser um vidro jateado, pode ser um vidro jateado somente no centro, ou não jateado no centro. Aí você tem as diversas cores, né, do próprio LED que acaba interferindo no design daquela luminária também durante a noite, né, quando estiver ligado. Então, basicamente é isso que nós temos do embutido de piso. Mas qual que é o grande barato do projetor embutido de piso? Ele some durante o dia, ele desaparece. Você não vê mais aquele projetor, você não sabe de onde vem a luz. Tá? Então, vamos lá. Algumas características importantes aqui, que são as principais. Primeiro, resistência mecânica, que a gente tem aqui como IK, que é a resistência ao impacto no vidro. Tá? Quando você colocar embutido de piso, o ideal mesmo seria o IK10, que é o máximo. Né? Porém o IK10 ele é muito mais caro. O IK10 geralmente ele aguenta 1 tonelada para cima. Tá? Então quando você vai fazer um projeto residencial, você não precisa de tudo isso. Então o IK09 já é o suficiente. Tá? O IK09 aí vai aguentar 300 quilos mais ou menos para cima. Tá? Eu estou falando aí mais ou menos porque o IK, se vocês pegarem a tabelinha, até na internet tem aí se vocês quiserem, o IK ele é descrito em joules, não em peso. Tá? Então ele suporta uma pressão, então isso aí não é diretamente relacionado com peso. Né? O peso aplicado num ponto ele vai ser muito mais prejudicial do que o peso aplicado sobre uma área maior. Tá? Então, na verdade, então, essa resistência mecânica a gente fala em IK, então de forma prática, para utilizar, seria IK09 para frente. Então o IK09 já funciona numa residência, se tiver criança brincando de bicicleta, ele vai passar por cima, ele não vai quebrar, não vai acontecer nada. E agora, se você for colocar numa fachada externa, por exemplo, mesmo residencial, se for passar, por exemplo, uma moto, ou de repente um carro que quebrou e entra na calçada, se for casa nova vai quebrar, não vai aguentar. Então ele vai precisar ser um IK10. Então o ideal para a rua é o IK10, certo? Muito bem. Outras características do embutido de piso, né? Diversos efeitos desejados, fotometria, como nós vimos aqui, né? Todas elas. Grau de proteção. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é que seja IP67. Tá? O IP68 aqui é para submerso. Então você vai colocar uma
espelho d'água, numa piscina, então tem que ser IP68. Aí não tem conversa, botar IP67 vai entrar, ou inferior vai entrar água na hora. Então qualquer produto para ser submerso tem que ser IP68, tá? E não é diferente com os embutidos de piso. Agora, se você vai colocar ele simplesmente no piso normal, né, sem ser submerso, é pelo menos IP67, que o IP67 aguenta até uma enxurrada. Mesmo que chova muito e passe uma enxurrada, o IP67 aguenta. Agora, dica prática. O que se faz no mercado? Você coloca o IP65, porque esse IP65 é 2, 3 vezes mais barato que o IP67. Mesma luminária, só muda o grau de proteção, 2, 3 vezes mais barato. Então, o que todo mundo vai fazer? Vai colocar IP65, se você colocar IP67, resumindo, você vai ser o único que vai ter o projeto mais caro. Bom, qual que é o seu diferencial em relação àqueles que fazem sempre a mesma coisa, tá? Você explicar para o cliente a diferença. Então você tem que entender de grau de proteção também. Veja que eu estou sempre falando que fotometria, IK, IP, temperatura de cor, IRC, lumens, candela, tudo isso você tem que entender muito bem. Você tem que entender muito da base de iluminação para criar o prédio de iluminação. Então veja que o vocabulário aqui não adianta, ele sempre vai entrar isso. Então você precisa entender muito, muito dos fundamentos do prédio de iluminação para você poder conversar com o cliente. Então você entendendo o que é o grau de proteção, você vai poder falar para o seu cliente que o IP65 ele não vai aguentar uma lâmina d'água em cima dele e vai entrar água. Não adianta, é fato, vai entrar água. Agora, você pode dar algumas opções para o cliente. Você pode fazer um projeto também com IP65 como os outros. Agora, você entendendo qual a diferença de um e de outro, você pode falar, por exemplo, para o seu cliente que você vai colocar embutido de piso, mas você vai dar um jeito de fazer ele ficar um pouco mais alto do que o piso. Bom, se uma lâmina d'água ficar em cima dele e entra água, dá pra gente imaginar que se você evitar que uma lâmina d'água fique em cima dele, então ele vai ter uma durabilidade muito maior. Assim como de repente dá uma leve inclinação nesse projetor. Veja, não é o ideal é que ele fique reto no piso. Mas se o cliente, você vai perder o projeto porque o seu concorrente está colocando IP65 que não é ideal, você pode fazer com a mesma especificação, porém avisando o cliente que não é o ideal, mas que você vai tomar algumas medidas que vão ser protetivas para o projeto dele. Então ele vai entender que se ele fizer o projeto com qualquer outro, ele colocou P65, que se dane lá, vai entrar água, talvez o cara nem soubesse disso e acabou. Você não, você sabe que vai entrar água, você vai tomar algumas medidas e mesmo assim vai deixar ele ciente que o ideal é que fosse com o P67. Então, você pode tirar daí que o seu projeto é completamente diferenciado da quase todos os projetistas que hoje trabalham com iluminação, seja de fachada, seja iluminação de paisagismo. Todos eles vão colocar IP65, você tem a segurança que mesmo que você tenha que colocar IP65 para ganhar o seu projeto, você ainda assim vai ter um projeto melhor do que dos outros e vai alertar o seu cliente para isso. Tá? Então eu falo isso por quê? Estou falando para você colocar IP65? Não, não é ideal. Porém, eu não quero que você perca projeto. Né? Então aí, criar e vender projeto de iluminação. Tá aí o nome do nosso workshop. Então para você vender, você vai ter que fazer isso também. Então você vai ter um grande diferencial. Mesmo fazendo o que os outros fazem, mas o seu vai ser melhor. Tá? E eu posso dizer para vocês que grande maioria vai acabar comprando IP67. Porque ele vai se convencer. Se ele olhar para você e falar, não, esse cara está querendo vender só mais caro. Agora, se você explica para ele, você dá as duas alternativas, e ele tendo o poder de decidir, a grande maioria vai no IP67 porque ele vai confiar em você. Eu falo, bom, ok, ele vai fazer para mim também no mesmo preço dos outros. E vai ser diferenciado. Bom, eu vou dar um voto de confiança e vou comprar esse daqui. Vale a pena. Vale a pena. Pensa num projeto de uma residência, o cara gastou 1 milhão, vai gastar aqui 2, 3, 4 mil reais por projetor de embutir no piso para poder mostrar aquele projeto que ele gastou lá 1 milhão. Então, isso aqui acaba sendo nada para o cliente, tá? Então, o cliente que você já tem, você pode explorar isso, tá? Então, enfim, uso de lâmpadas de pequenas potências com LED, de novo. LED aqui a gente está falando iluminação de paisagismo, 5 a 20 watts. Quando a gente fala de iluminação de fachadas, a gente está falando aí de 5 também até 30, no máximo 50 watts se for uma fachada muito grande. Tá? Então sempre pequenas potências. Né? A vida útil do LED aqui é acima de 50 mil horas. Tá? E a manutenção tem que ser conhecida como a prova do operador. Ou seja, se alguém for fazer aqui uma manutenção, a luminária ela não pode ser facilmente aberta, principalmente for de LED. LED ela tem que ser totalmente blindada.
Se ela não for de LED, for de lâmpada, ela tem que ser difícil de abrir, só quem sabe realmente abrir, só quem sabe fechar. Porque se você fechar da forma incorreta, ela começa a entrar água. Tá? Então é muito complexo isso, é bem sensível essa questão de embutido de piso para a entrada de água, certo? Então, essas daqui são as características e como especificar um produto embutido de piso que eu falei para vocês. Tanto iluminação de paisagismo, iluminação de fachada, seria aí pelo menos 80% dos equipamentos, tá? Mas, obviamente, o embutido de piso, até pela característica de grau de proteção e de resistência mecânica, ele é muito mais caro que os projetores. E aqui eu vou fazer uma vírgula para a gente entender a diferença de projetor e refletor, que muita gente confunde no mercado. Como você vai ser um projetista diferenciado, você vai entender essa diferença também. Refletor é aquele elemento que eu tenho atrás da minha lâmpada. Lembra quando eu expliquei para vocês? Eu tenho a lâmpada gera luz para todos os lados, bem no começo da primeira aula. Eu tenho que colocar um refletor para refletir essa luz, certo? Esse refletor é de fato o refletor, isso é um refletor. Agora, a luminária que está em volta dele é chamada de projetor. Por quê? Projeta a luz em uma determinada direção. Veja que eu coloquei várias fotos de projetores que têm refletor, que são para lâmpada convencional. Refletor, refletor e refletor. Certo? Então, isso aqui são projetores que possuem um refletor. Agora, quando nós falamos de LED, eu vou mostrar no próximo slide para vocês, quando eu falo de LED eu não tenho mais um refletor, eu tenho simplesmente o LED com uma lente por cima, projetando a luz diretamente. Então, o nome correto do equipamento é projetor. O refletor é simplesmente o que está lá dentro, criando a projeção da minha luz, ok? Em relação às características dos projetores, tá? Resistência mecânica. Aqui a gente pode colocar como IK07 já é o suficiente para ficar, já é a prova de tempo. Então, se embutido de piso IK09 ou IK10, aqui o IK07 já é o suficiente. Então, viu lá o catálogo, IK07, ok. Sabe que você pode colocar ali o tempo, faça chuva, faça sol, mesmo granizo, tudo. Esse choque térmico que tem, um dia mais quente, de repente mudar o clima, e até pelas temperaturas internas da luminária, nada disso vai quebrar a sua luminária. Só questão de vandalismo, claro, que aí a única forma de evitar é com o IK10. Né? Bom, também tem diversos efeitos desejados. Todas aquelas fotometrias que eu falei para vocês servem tanto para embutir de piso quanto para projetor. Tá? Não diferencia. O que tem lá dentro é o que é diferente de um para o outro. É o que cria o efeito de iluminação. Mas todos eles, o efeito é independente. Você pode escolher colocar um projetor, como esse daqui de sobrepor, ou uma luminária de embutir no piso, todas elas vão ter os mesmos efeitos. Então é questão de escolher o efeito desejado. Você nunca vai ter uma situação em projeto que você vai falar, poxa vida, é que eu não posso colocar embutido de piso, então não vou conseguir iluminar aquela parede com wall washer. Não, isso não é verdade. Você pode criar um wall washer com projetor também. Também existe projetor com faixa de luz assimétrico. A única diferença é que ele não vai ficar embutido no piso. Tá? Muito bem. Possibilidade de instalação de acessórios. Isso é uma coisa bem bacana, que você pode colocar, como nesse caso aqui, uma grade de proteção anti-vandalismo, né, se for o caso, e aqui uma grelha anti-ofuscamento. Vejam que é a mesma foto, o mesmo projetor. Um eu enxergo a lâmpada, o outro não. Então nesse daqui, que eu enxergo a lâmpada, eu enxergo o brilho da lâmpada. Nesse daqui eu não enxergo. Então, o mesmo projetor, só que um com uma grelha anti-ofuscamento. Então você pode colocar esses diversos tipos de acessórios. Né? Grau de proteção, IP65 ou IP66. Então, pelo menos IP65. Essa é a dica de ouro para qualquer tipo de projeto de iluminação de exteriores. Qualquer luminária que vá ao tempo tem que ter fator de proteção pelo menos IP65. O IP65 garante que você colocar lá ao tempo, a chuva não vai entrar água nela, e nem vai entrar pó, nem insetos, nada disso vai entrar dentro da luminária. Você vai ter uma luminária ao longo do tempo mantida ali. Tá? O uso também de lâmpadas OLED de diversas potências, aí você tem o range de potência é muito maior que o projetor de embutido no piso, que embutido de piso você tem uma limitação de tamanho. Né? Você não tem embutido de piso, por exemplo, com 1 metro de diâmetro. Né? Até porque o vidro lá teria que ser muito grosso para aguentar. Né? Quanto maior ele é, mais grosso o vidro tem que ser para poder aguentar mecanicamente aquela resistência.
Então, aqui projetor já não, você tem projetores enormes, até para estádio de futebol, então você tem potências aí que vão em lâmpada até 2.000 watts no vapor metálico, e com LED aí já chegando próximo a 1.000 watts, que é o equivalente aos 2.000 watts de vapor metálico. Tá? Mas tem uma outra questão, seria mais para iluminação realmente grandes áreas, como portos, aeroportos, ou para áreas esportivas. Tá? Aqui então valem aquelas potências que eu já comentei com vocês. Tá? E aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a visibilidade. Né? Então, qual que é a grande vantagem? De novo, de você ter embutido um piso. Duas vantagens. Ele fica invisível e as pessoas não vão tropeçar. Não é um elemento ali a mais que as pessoas podem tropeçar. Tá? Mas, projetor como esse daqui, eles são muito mais baratos que embutido de piso. Tá? Muito bem, e aqui estão os projetores de LED, tá? Então são vários modelos também, nós temos desde pequenininhos aqui que você pode iluminar um elemento, até projetores de vários tamanhos, várias potências, RGB, enfim. As barras de LED também são muito interessantes para fazer alguns efeitos de iluminação. Então, quando você precisa de uma iluminação linear em algum local, você colocar a barra de LED, ela fica com aquela iluminação sem interrupção. Então você pode colocar inclusive uma barra do lado da outra, se você quiser iluminar tudo uniformemente, sem ter uma interrupção de uma luminária para outra, pode utilizar a barra de LED também. Tá? Então veja aqui, eu não tenho refletor. Né? Então, por que eu chamaria isso aqui de um refletor? Então, um nome correto, tanto para a tecnologia de descarga quanto para a tecnologia de LED, o nome correto é projetor. Muito bem, esse é o final da terceira aula. Aqui encerra então esse ciclo de iluminação de fachada, iluminação de paisagismo, e aqui então eu falei para você dos efeitos de luz, de fotometria e dos produtos e como especificar esses produtos. Tá? Então, na próxima aula, a quarta aula, vou falar para vocês sobre iluminação de áreas de lazer, completando então toda essa área aqui. Então nós temos as fachadas, o paisagismo, as entradas, mas nós temos também as áreas de lazer. Tá? Então, até a próxima aula.